Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, a mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos dando prosseguimento ao assunto estudado no trimestre e estaremos estudando, respectivamente, a lição de número 6, que será estudada no dia 7 de maio de 2023 na escola bíblica dominical. O tema da lição de hoje é pais zelosos e filhos rebeldes. Nós trataremos a respeito desse assunto, trazendo um panorama bíblico a respeito dessa situação de pais que são zelosos e filhos rebeldes, e você vai entender o conteúdo abrangente que tem nesta lição e poderá encontrar subsídios excelentes para a preparação da sua aula, caso professor, para a sua compreensão, caro aluno que nos assiste. O texto áureo da nossa lição está em Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade prática da lição consiste em: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas dele. Então, nós temos essa ideia de que a educação, a instrução, ela tem um grande impacto no que se diz respeito ao comportamento dos filhos perante o mundo, perante a sociedade. A sua postura ética, moral, social, tem grande impacto quando ele é educado, quando ele é instruído. Mas isso não retira por parte do indivíduo, isto é, o filho, a responsabilidade individual para que ele tenha boas escolhas. Então, essa parte do sucesso que ele terá durante a sua vida vai ali ocasionalmente fazer parte das suas escolhas, tá? Então, essa é o que a verdade prática nos diz. Para a nossa leitura feita em classe, o texto está em Juízes capítulo 13, versículos de 1 a 7 e o versículo 24, e logo após o capítulo seguinte, Juízes 14, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que, agora, és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho, agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois, teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes capítulo 14. E desceu Sansão a Taimina, e, vendo em Taimina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Taimina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Para essa lição, nós estudaremos 3 pontos, como está agregado no currículo da Escola Bíblica Dominical. No primeiro ponto, nós falaremos sobre os pais de Sansão. No segundo ponto, o nascimento de Sansão e sua formação. No terceiro ponto,
a fraqueza de caráter de Sansão, tendo em vista que a lição está baseada sobre a história do juiz de Israel, Sansão, a respeito da sua família e de como ele, ao passar do tempo, se desvirtuou dos caminhos do Senhor, embasando tudo aquilo que a lição quer nos falar. Então, que Deus possa abençoar a nossa pré-aula e que você seja bastante edificado por esse conteúdo. Na presente lição, nós vamos estudar a respeito da história do juiz de Israel, Sansão. Perceberemos que o contexto do seu nascimento é um contexto em que toda Israel estava dispersa, onde Israel havia abandonado o Senhor, que é o período dos juízes. Isso está presente desde o seu primeiro capítulo até o último capítulo dos juízes, e culmina ali no final da trajetória do juiz de Israel, Samuel, que foi rejeitado pelo povo quando da escolha de um rei. Esse menino Sansão, meio tem um milagre, ele era filho de Manoá, e quando ele foi gerado, foi-lhe dado ordens de como Sansão deveria ser durante a sua vida. E aí nós podemos ver que ao longo da vida, Sansão ele tem características que vão se opor. Ele era um homem de um temperamento muito irascível e rebelde. E aí dentro dessa lição, nós estudaremos a respeito do zelo dos pais de Sansão e vamos estudar a respeito dos filhos rebeldes, nesse caso contrastando com Sansão, que durante um período da sua vida viveu corretamente, mas quando alcançou uma certa idade, começou a descambar para os seus desejos e pensamentos, originalmente ali colocando-se na posição de um filho rebelde. Para isso, nós vamos partir para o primeiro ponto e falaremos sobre os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável. No capítulo 13 de Juízes, mostra que os filhos de Israel estavam vivendo uma época que estavam dispersos quanto às coisas que o Senhor já havia ordenado através de Moisés e também através de Josué. O povo nesse tempo fazia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, costumeiramente, quando havia esse afastamento, entregava o povo cativo na mão de uma nação opressora. Nesse caso da história de Sansão, o povo ficou por 40 anos nas mãos dos filisteus, sofrendo a opressão daquele povo. Então, era um contexto em que o povo de Deus vivia na prática do pecado, onde não havia mais o temor do Senhor, não havia mais a guarda dos seus mandamentos, e o povo estava vivendo uma vida promíscua de pecados. Porém, a Bíblia enfatiza que naquele tempo, é claro que nunca podemos generalizar e dizer que todo o povo estava perdido, sempre havia ali um remanescente. É o caso de um casal fiel que a Bíblia destaca, que era Manoá e a sua esposa, que eles se dedicavam à vida ao Senhor e vivia guardando os mandamentos e as ordenanças que Deus havia deixado pelo seu servo Moisés e também as orientações deixadas por Josué. Segundo ponto do primeiro tópico, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem e uma mulher, Manoá e a sua esposa, que era da tribo de Dan, e a esposa de Manoá era estéril. Então o anjo do Senhor vai até a casa de Manoá, visita a sua esposa e estabelece para ela a promessa do Senhor, dizendo enfaticamente que ela conceberia um filho. Porém, esse filho teria algumas coisas que seriam necessárias, mas o anjo informa que ela teria um filho, está em Juízes 13, versículo 3, e aí nós podemos ver que a mulher de Manoá, ela surge nesse cenário do livro de Juízes como uma mulher escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. O que nós podemos destacar aqui é que a história dessa mulher, da esposa de Manoá, é muito semelhante à história de Sara e também muito semelhante à história de Rebeca, de Ana, que tiveram a sua esterilidade, ou seja, a sua incapacidade de ter filhos, anulada pelo milagre de Deus operado nas suas vidas. Esta mulher demonstra para o Senhor uma fé inabalável diante do poder gracioso do Senhor,
que lhe faria gerar um filho, e esse filho teria a promessa de ser remidor de Israel, e nesse caso, o libertador da opressão do povo de Israel pela mão dos filisteus. Terceiro, o recebimento das ordenanças divinas. O anjo falou que ela geraria, mas que essa criança, este menino que ela geraria, ele teria algumas restrições, porque ele seria um nazireu de Deus, ele teria que cumprir um voto do nazireu, então ele precisaria seguir essas orientações para que ele pudesse ter uma vida consagrada a Deus, ou seja, ele seria um homem separado, e ele já era separado desde o ventre materno, mas ele seria um homem separado e consagrado para cumprir os desígnios de Deus, ou seja, este menino não poderia ter cabelos cortados, ele não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, ele não poderia comer coisa considerada imunda e não poderia tocar em cadáver ou quaisquer coisas que representassem uma quebra de votos do nazireu. Então, essa foi a orientação passada pelo anjo do Senhor à mãe de Sansão e aos pais de Sansão, que viveram a sua vida debaixo desta palavra do anjo e tinham a missão de ensinar a Sansão a crescer debaixo desses preceitos, porque somente assim ele conseguiria ter eficiência para cumprir os desígnios de Deus da forma como o Senhor havia ordenado. Segundo ponto, o nascimento de Sansão e a sua formação e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sobre a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado do Altíssimo na vida de sua mãe. Então podemos ver que aqui o Espírito de Deus, algo que eu pontuaria nesse primeiro ponto sobre o desenvolvimento da vida de Sansão, é que o Espírito de Deus estava atuante de sobremaneira na vida de Sansão, que o conduzia e o direcionava, porque havia um cumprimento, havia uma obediência por parte de Sansão aos princípios deixados pelo Senhor. Então nós podemos pontuar isso, de que quando o princípio estava sendo obedecido de forma clara, de forma correta, o Espírito do Senhor estava na vida de Sansão, o dirigindo em tudo aquilo que ele fazia. Segundo, a família de Sansão. Sansão, de forma terrenal, tinha a responsabilidade do cuidado de seus pais. Embora o texto bíblico ele não traga ali muitas referências referente ao relacionamento dos pais de Sansão, mas nós podemos observar algumas coisas aqui. Podemos inferir que Manoá e a sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Foi esses requisitos que fizeram o Senhor enxergar aquele casal e, proveniente deles, gerar esse menino que seria o remidor de Israel. Em primeiro lugar, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo, ou seja, quando o anjo lhe apareceu, ela comunicou ao seu marido. Então há uma boa comunicação, assertividade e uma comunhão entre os dois. Segundo, Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança, ou seja, Manoá buscou orientação da parte de Deus, qual seria a melhor forma dele instruir e educar aquela criança nos caminhos do Senhor. Terceiro, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Então nós podemos perceber aqui que o relacionamento entre o esposo e a esposa tem impacto direto sobre a vida e na formação dos filhos. A convivência conjugal entre o casal vai refletir na criação dos filhos. Eu falo isso com exemplos de casa. O exemplo de casal que os meus pais tinham, falo isso porque o meu pai já dorme no Senhor, mas a vida de exemplo que eles tinham refletiram no nosso pensamento, refletiram na nossa criação, refletiram na nossa vida. Certamente Sansão nasceu e cresceu
num lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e respeito mútuo. Então, Sansão tinha base de formação familiar dentro da sua casa. Terceiro, a formação de Sansão. Podemos perceber aqui que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações deixadas pelo anjo. Ou seja, podemos observar que na história de Sansão, Sansão vive um período dela obedecendo os protocolos, os princípios do nazireado, que foi ensinado, instruído, educado pelos seus pais. Sansão, quando tem mais idade, ele acaba abandonando os princípios, mas ele cresce e se desenvolve, obedecendo todas as instruções deixadas pelo seu pai. E ele só começa a violar depois, infelizmente, progressivamente mais tarde. Seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Ou seja, a orientação de Deus para Manoá foi que instruísse. A orientação de Deus para os pais é que instrua. O dever dos pais não é converter os seus filhos. O dever dos pais é ensiná-lo, educá-lo, instruí-lo para que o filho cresça nos caminhos do Senhor. Porém, precisamos salientar que quando ele chega a determinada idade, ele será sobre si e aí ele terá suas escolhas, terão suas ações e aí vai depender de como ele enxergará essas ações. Ou seja, eles ensinaram, eles instruíram, eles mostraram o caminho e orientaram segundo a verdade divina recebida. Mas Sansão decidiu viver a sua vida. Aí, quando o filho decide viver a sua vida, o pai já não tem mais culpa por conta da criação. O pai carrega a culpa se no momento de educar ele ignorou a educação, ele ignorou a instrução. Mas se há uma educação e uma instrução do pai, aí caberá ao filho a querer continuar aplicando esses ensinamentos ou, de fato, abandonar e viver as suas escolhas, sobre o que a Bíblia fala sobre a vida de Sansão. Nós podemos ver esse exemplo na vida de Caim e Abel. Tiveram ambos uma formação muito boa, mas comportamentos completamente diferentes. Então, Deus vai cobrar dos pais que não instruem os seus filhos, não educam os seus filhos e deixam os seus filhos ao léu. Mas para os pais que instruem, educam, Deus não cobrará. Cobrará do filho por não ser obediente aos preceitos e princípios estabelecidos pelos seus pais segundo a vontade divina. Terceiro, a fraqueza do caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia que havia uma unção na vida dele, porque assim o Senhor falou, que ele seria o remidor e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele foi cercado certa vez por cerca de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão matou a todos com uma queixada de jumento. Entre várias proezas, ele encontrou um leão na província de Tímina e ele rasgou esse leão, matando esse leão, rasgando como se rasga um cabrito. Assim, Sansão começou a cair no costume de sempre ter vitória sobre os inimigos, só que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação, ou seja, para ele ficou normal toda vez vencer, então ele acabou se acomodando naquilo e achou que sempre seria vencedor. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam a sua vida e ignoram as experiências dos pais. Ou seja, o pai orienta, mas o filho ele acha que ele é sobre si, ele pode fazer o que ele quiser, que isso não haverá consequências. Foi o que Sansão achou. Ele achou que aquilo que seus pais falavam já não servia mais para ele, que ele era um homem, que tinha unção de Deus na vida dele, o Espírito de Deus, isso seria suficiente. Porém, o Espírito de Deus está trabalhando na vida daqueles que são obedientes à voz do Senhor e às vontades divinas. Quando os filhos não obedecem aos pais, diante de Deus, eles também estão em falta. Então, Sansão ignorou
as circunstâncias que poderiam rondar a sua vida e ignorou a experiência dos pais. E podemos ver que o final da história de Sansão não foi um final agradável. Foi terrível o final da história de Sansão. Segundo, a presunção de Sansão. Sansão sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele, mas ele não compreendeu e não percebeu que ele tinha um terrível inimigo, que não era os filisteus, mas o pior inimigo de Sansão era o seu ego, que estava sempre em grande evidência. E este levou Sansão a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sansão começou a acreditar que ele fazia as proezas que ele fazia por sua força, porque ele era bom, mas era o Espírito de Deus que o capacitava para realizar aquelas proezas. A força de Sansão vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Às vezes é um problema na nossa vida que Deus nos capacita e às vezes a gente acha que esse poder vem de nós mesmos. E aí nós acabamos não ouvindo Deus, não ouvindo a palavra, não buscando orientação, porque achamos que somos bons. Mas quando nós achamos que somos bons, Deus tira a sua presença de nós e deixa que a gente viva a nossa vida, achando que a gente está bem, achando que a gente está bom, e a gente vai se quebrando, se quebrando, se quebrando. Aí quando vai ver, ele já desviou, já está no mundo, já não quer mais saber da palavra, já não quer mais saber de Deus, porque sem Jesus ou sem Deus, nada nós podemos fazer. Nenhum poder nos é dado se do céu não vier sobre nós. É muito triste quando a gente consegue perceber que os filhos já não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. São geralmente filhos de cristãos, filhos de crentes, que eles estão na igreja, habitando a igreja, e com o passar do tempo eles abandonam a igreja, tudo que aprendeu, e vão para o mundo. E aí a gente pergunta, foi falta de instrução? Às vezes sim, mas às vezes o filho foi muito bem instruído, mas eles querem viver a sua vida. Eles anulam, eles trocam a glória de Deus, eles não conseguem mais ver a benevolência de Deus na vida deles. Eles não conseguem mais reconhecer a glória de Deus na vida deles, eles esquecem, largam o princípio, vão para o mundo viver a sua vida. Todavia, nós precisamos entender que os pais devem continuar fiéis a Deus, sendo faróis que encorajam os seus filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Sua posição, pai e mãe, é continuar sendo fiel, obedecendo a palavra e falando a eles a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus e do arrependimento. A função do pai não é converter, a função do pai é instruir, educar e direcionar, não é converter. Então, quando os pais eles se permanecem fiel e continuam fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer na vida dos seus filhos, que é orientar, educar e direcionar, você vai conseguir bem, ainda que seu filho não queira seguir o caminho do céu. As suas mãos estão lavadas porque a sua função como orientador, educador foi realizada. Aí agora a culpa cairá sobre o filho rebelde. Terceiro, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Juízes 16, versículo 16 a 18. A Bíblia vai descrever que Sansão começou a tratar as coisas de Deus de forma displicente. Ele começou a entrar em terreno perigoso, brincando com as coisas santas. Ele teve uma falsa ideia do poder de Deus e, iludido, pensava que poderia viver a sua vida da maneira que ele achasse melhor e que o poder de Deus nunca lhe faltaria. Não é bem isso que está escrito na palavra de Deus. Geralmente, as pessoas que brincam com as coisas espirituais também passam a brincar com o pecado. Porque se não há um temor quanto às coisas de Deus, não existe mais temor para nada. Ou seja, o pecado será seu aliado, será seu amigo, será o seu parceiro de encontro. Se não há um temor contra as coisas de Deus, e o temor a Deus nos faz fugir do pecado, quando o temor se acaba, nós abraçamos o pecado, porque ele torna-se nosso amigo. Assim, a vida de Sansão começou a ser brincando com as coisas santas e se aliando ao pecado. Tudo quanto aquilo que o Senhor mandou ele fugir, se separar
ele agora começa a abraçar e formar amizade. Sansão afronta a orientação deixada pelos seus pais quando ele começa a se envolver com uma mulher estrangeira. E nós sabemos que a ordenança do Senhor foi para que Israel não se misturasse. Aí vem a pergunta dos seus pais: filho, não tem mulher em Israel para que você se relacione em casa? E não tem as filhas de Israel? Mas o pecado estava tão dentro do coração de Sansão que ele não via beleza nas filhas de Israel, mas ele conseguia ver a beleza nas estrangeiras. Ele começava a olhar para fora e começava a ver a beleza que estava de fora, mas não conseguia ver a beleza que estava de dentro. O pecado estava cegando Sansão para que ele se desvirtuasse dos caminhos do Senhor. E quando ele olha para essas mulheres estrangeiras, ele começou a ser dominado pelas paixões. Ele começou a ser dominado pela luxúria. E isso é um caminho sem volta. Infelizmente, alguns filhos nossos passam a fazer as mesmas escolhas que Sansão. É um filho que está na casa de Deus, ele tem a oportunidade de namorar uma menina crente, de boa família, temente ao Senhor, mas ele não vê beleza, ele olha para o mundo e fala: eu quero a que está no mundo. E aí vai para aquela que está no mundo, e nós sabemos que é julgo desigual, que muita gente chama de namoro evangelístico, mas na verdade namoro evangelístico não tem nada. Geralmente quando um filho de Deus sai da casa de Deus para namorar com uma ímpia, ele também se desvia juntamente com ela, ou juntamente com ele. Não existe namoro evangelístico. Foi exatamente isso que Sansão quis fazer. Foi buscar de fora quando tinha dentro de casa, desobedecendo princípios de Deus. Então, muitos filhos nossos hoje, de nossos arraiais, passam a ter as mesmas escolhas que Sansão, porque eles estão cegos pela luxúria, pelas paixões. E isso impede que eles consigam ver a glória de Deus e consigam estar diante da presença de Deus como manda Deus, porque o seu coração já está dominado pelo pecado, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Isso tem tomado o coração dos nossos filhos hoje, que os preceitos, os princípios já são cafonas, já são quadrados. Eles acham que podem viver a sua vida e que eles vão ter sempre o olhar de Deus para com eles. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Deus ama aqueles que o amam. Os que me amam, eu também o amarei. É assim que está escrito na palavra do Senhor, e não o contrário. Então, Sansão começou a se desvirtuar, mas nesses casos, os pais devem fazer o que se esperam que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Você, pai, se você não educa, você está sendo negligente quanto à obra que Deus deu a você. O ministério que deu a você, pai, é a sua família. Então você deve educar os seus filhos. Mas, Carlos, eu já educo os meus filhos, ainda se eles não querem ouvir. Pronto, você já fez a sua parte. Se você educou, expôs a palavra, instruiu, você está isento de culpa. Caberá a eles pagarem e prestarem conta dos seus atos. Saiba que as escolhas de seu filho serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los, como está descrito em Eclesiastes 11, versículo 9. Então, o que nós aprendemos dessa lição é que os pais devem instruir os seus filhos, devem ensinar os seus filhos, e os filhos, como disse o apóstolo Paulo, precisam ser obedientes aos nossos pais, escutar a voz da experiência, escutar em direcionamento, a instrução. Às vezes é chato ouvir, mas é melhor você ouvir a instrução, obedecer a instrução, porque você vai viver bem na terra. Você vai ter seus dias prolongados e vai conseguir ver a glória do Senhor na sua vida, porque Deus ama aqueles que o amam e Deus também abençoa aqueles que honram seus pais. Olhe para a história de Sansão e se pergunte se você quer viver uma história tão bonita de início, mas tão triste de final. Então, saia da sua vida que você está vivendo, desse abismo que você está vivendo, volte-se para o Senhor, volte para a instrução dos seus pais, fuja do pecado. Fuja das amizades. Amizades não vão te levar para o céu. A verdadeira amizade é de teus pais que amam você. É da sua família. Essa é a verdadeira amizade. Porque tem amigos que trazem convites para a morte. Tem amigos que trazem convites para o pecado. Mas os seus pais vão estar sempre olhando para o seu bem-estar. Então, ouça eles, obedeçam a eles
e, primeiramente, obedeça a palavra do Senhor e você viverá bem nessa terra, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal. Clica aqui no botão vermelho inscrever-se, ativa as notificações para receber toda a notificação de novo vídeo. Deixa teu like, teu comentário, compartilha com todo mundo. Siga-nos também no Instagram, @carlosfilhoba, e também a nossa página lá na Rede das Dancinhas, isso mesmo, lá no TikTok. Nós estamos lá, o nome da nossa página é @GeorgeWhitfieldBR, tá bom? Não estranhe o nome, essa página foi uma homenagem a um grande pregador que iniciou a pregação nas ruas lá no avivamento que teve na Inglaterra, tá bom? Então siga a gente nessas redes sociais. No Instagram a gente tem um contato mais direto. Toda sexta-feira tem live lá no meu Instagram, tá? Nós estamos falando, respectivamente, agora já tivemos 3 aulas a respeito do desenvolvimento do pregador, referente à construção de sermão e muitos assuntos. Ou então nós estamos falando sobre assuntos respectivos à palavra de Deus, apologética cristã. Lá você vai ter um conteúdo diferenciado. E lá na nossa página do TikTok tem trechos de mensagem, conteúdos teológicos. Vai ser muito bom receber você lá, tá bom? Deus te abençoe, te espero na próxima aula.